Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los ia até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tornardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada? Disse, porém, Rute, não me intentes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Pai, estamos diante da Tua Santa Palavra, Senhor. Quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco. Possamos hoje, Senhor Deus, receber a Tua Palavra sobre nossos corações. Espírito Santo de Deus, fala conosco segundo o Teu querer. Espírito Santo de Deus, fala conosco aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que possamos sair daqui, ó Deus, com um direcionamento, Senhor. Que possamos sair daqui abençoados, Senhor. Quero pedir, querido Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade de agir no meio de nós. Espírito Santo de Deus, flui, continua agindo, continua trabalhando, e que possamos receber mais de Ti. Espírito de Deus, age segundo o Teu querer. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Aleluias. Uma palavra que Deus colocou no meu coração para que pudéssemos falar hoje. Uma palavra que fala a respeito de uma família. Uma família que nasceu e viveu em Belém. Belém da Judéia, dentro da tribo de Judá. Uma família que viveu na terra do pão. Que Belém, Beth-Helen, a palavra hebraica, significa casa de pão. Até por isso que Jesus pode falar com tranquilidade: eu sou o pão da vida. Ele nasceu em Belém. Para ser pão tem que nascer na padaria. Jesus nasceu na padaria em Belém e ele diz: eu sou o pão da vida. Até isso Jesus tomou com peculiaridade para que pudéssemos ter entendimento da cidade onde ele nasceu. Aqui uma família em Belém passa por um momento difícil, um momento complicado da sua vida, porque há uma fome na padaria, não tem pão. E esse tempo foi um tempo que não foi curto, foi um tempo que durou. E se você olhar nos livros de Juízes, você vai ver que no período em que eles estavam vivendo, havia um ataque do inimigo contra eles que não permitia o plantio de trigo. Por isso não havia pão, do trigo a farinha e pão. E por conta dessa escassez por um tempo, o líder dessa família, Abimeleque, o homem da casa, resolve ter um pensamento diferente daquilo que a Bíblia diz para ter. Porque a Bíblia fala que em momentos de dificuldade e escassez, nós devemos buscar a face do Senhor e não fugir da face do Senhor. Abimeleque pega toda a sua família, que era sua esposa e mais 2 filhos, e sai e vai para Moabe.
Moabe, a terra dos moabitas, uma terra dos inimigos do povo de Deus. Um povo que se formou de um incesto de Ló com suas filhas. Uma das suas filhas teve um filho que se chamou Moabe. E a partir dele nasceu a terra de Moabe. Uma terra que nasceu em pecado e maldição diante do Senhor. Os moabitas criaram seus próprios deuses e após os seus deuses viveram. Abimeleque foi para lá e pouco tempo durou lá. A Bíblia diz que em alguns anos ele morreu e deixou a sua família. Agora está Noemi e seus 2 filhos morando na cidade. Os seus 2 filhos se casam. E se casam com essas 2 jovens dessa história. A Bíblia fala que eles tiveram um tempo de vida ali naquela cidade. Não foi curto o tempo, foi longo, porque Noemi, quando está de volta para Belém, já está em idade avançada. Ou seja, eles deviam viver casados pelo menos 10 anos antes que acontecesse uma outra segunda tragédia nessa família, em que os 2 filhos morrem e deixam as 2 meninas também viúvas. 3 viúvas aparecem nessa história e dão sequência. Acredito plenamente que essas jovens, quando chegaram a essa família, tiveram entendimento e conhecimento de quem era Deus. Como Deus é. O Deus que cria coisas, que faz coisas. O Deus do impossível. Nessa época eles viviam a mesma época do personagem da mensagem passada, onde eles ouviam falar dos milagres que Deus fez. Com certeza Noemi sentava com suas noras e falava da grandeza de Deus, de quem Deus era, daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. Provavelmente pelo que ela fala no versículo em que nós lemos, ela também fala a respeito de que acontece coisas com pessoas que se afastam da presença de Deus. Porque Deus, a Bíblia fala que nele não há sombra de variação, ou seja, Deus está ali aguardando que nós cheguemos a Ele, se aproximemos a Ele para sermos abençoados. Mas também Deus permite que nós tomemos as nossas decisões e se afastemos dEle, e saímos debaixo da sua sombra que nos guarda e vivamos a nossa vida. As escolhas são nossas, nós temos escolhas e cada escolha que temos, nós temos consequências dessa escolha. Aqui ela usa um texto dizendo um termo em que a mão do Senhor se pesou sobre ela. Mas na verdade não é que a mão de Deus se pesou sobre ela. Na verdade é que ela saiu debaixo da proteção da mão de Deus. E quando se afastamos da proteção da mão de Deus, quando se afastamos de Deus, nós começamos a correr risco. Porque o inimigo brama como leão, querendo tragar a quem se possa tragar. Agora a Bíblia fala que ela vê que a solução para que a bênção volte sobre a vida dela é retornar à casa de pão, retornar para a casa de Deus, retornar, vir de volta, buscar a presença do Senhor. E aqui eu vejo um trecho tremendo, porque ela junta as suas coisas e sai, e vai na direção de Belém. Quando ela chega na divisa da terra, quando ela vai sair de Moabe e entrar nas terras do Senhor, nas terras que Deus tinha dado ao seu povo, ela para e começa agora a instruir as suas noras, e diz a elas, as 2, ambas, é melhor que daqui para trás vocês voltem para a sua terra, voltem para o seu povo, voltem para a sua família, sua mãe, e volte para o seu Deus, porque daqui para frente sigo eu sozinho. Elas dizem que querem continuar com ela. E aí Noemi vai mais profundo, diz assim: olha, por mais que eu encontrasse um marido hoje e tivesse filho hoje, vocês não conseguiriam esperar que essa criança tornasse a idade de 30 anos para se casar com vocês. Então eu estou liberando, voltem para vocês conseguirem maridos na sua terra. E a Bíblia fala que Orfa imediatamente chora. Isso mostra que a sogra era boa. E é para a nora chorar por causa da sogra? As 2 noras choram. Se tem uma sogra perto de você, dê um abraço nela. Ninguém esboçou reação, eu vi uma só olhando assim. Aí Orfa toma a palavra. Sabe o que Orfa fala?
vou voltar, seguir o seu conselho. E volta. Já Ruth tem uma outra percepção. Ruth diz assim: eu vou seguir com a senhora. Noemi volta e diz para ela assim: você não viu a sua cunhada? Vai com ela, você terá mais esperança com ela. E Ruth diz: não fale mais isso sobre a minha vida, porque a partir de agora eu quero que você entenda: aonde você dormir, não importa onde, se é na rua, se é debaixo de uma ponte, não importa, eu vou dormir com você. O seu povo agora é o meu povo, eu não sou mais do povo de Moabe. Eu tenho um novo povo na minha vida agora, eu sou do povo de Deus. O teu povo é o meu povo. Eu não tenho mais os deuses de Moabe como os meus deuses, não. O teu Deus é o meu Deus. Eu vou com você e faço um juramento diante de Deus que só quero se separar de você o dia que um de nós morrermos. Veja que duas moças evangelizadas, mas com a fé diferente. Uma coisa é você ouvir Deus, ouvir falar de Deus, entender quem Deus é, mas na hora da dificuldade não permanecer desejando a presença de Deus. Outra coisa é você ouvir Deus, descobrir quem Ele é, mas na hora da dificuldade dizer: eu vou permanecer com Deus, não vou voltar atrás, mas vou seguir para o propósito, vou seguir em diante, porque lá na frente Deus pode me surpreender com coisas maiores do que eu tenho até hoje. Deixa eu dizer uma coisa: se você já leu o livro de Ruth, você vai estar pensando que a escolha dela foi a melhor. Se você não leu o livro de Ruth, você vai conseguir acompanhar o que eu estou dizendo. Ela estava numa divisa em que a família estava para cá e na frente a incerteza. Ela estava numa divisa em que a família, ou aquilo que ela conhecia na vida toda dela, estava ali. E agora Noemi, a sua sogra, estava indo para a terra onde ela sabia que Deus habitava, onde ela sabia que Deus abençoava, mas ela não conhecia nada. Era uma escolha difícil. Eu não posso acusar Orfa da escolha que ela tomou, mas eu posso glorificar a Deus pela escolha de Ruth. Às vezes nós ficamos colocados diante de uma situação como essa. Deus nos permite, nós passamos por dificuldade. Por quê? Porque Ele quer ver qual é a nossa escolha nesse momento. Se a nossa escolha é permanecer, seguir, continuar com o propósito com Deus, ou se no momento da dificuldade eu largo Ele e volto para trás. Porque a nossa escolha pode mudar o nosso futuro. Escolhas mudam destinos. Diga comigo: escolha mudam destinos. Você não sabe o que você está escolhendo hoje, mas o que você está escolhendo hoje vai mudar a história da tua família, dos teus filhos, dos teus netos, vai alcançar gerações lá na frente. Você não imagina qual é o propósito, mas quando nós decidimos estar com Deus, decidimos seguir a Deus, decidimos permanecer em Cristo, a nossa história está sendo moldada por Deus de uma forma tremenda. É por isso uma palavra profética eu já libero sobre a sua vida: não desista, permaneça, porque a tua história está no início. Há uma nova história sendo escrita por Deus, e essa história vai mudar não só a sua vida, mas a tua família toda será alcançada. Vem um tempo novo de Deus. Tempo novo. Essa moça está decidindo pelo escuro, mas o escuro com Deus é mais claro do que aquilo que nós enxergamos. Por isso que a fé é o firme fundamento de coisas que não vemos, mas é a esperança, a convicção daquilo que esperamos. E diga para o seu irmão assim: diga: ter fé é acreditar que no escuro
Eu sou a luz. Está entendendo? Escuro, você é a luz. Você é a bênção. Você é o mover de Deus. Você é o propósito. Você é o milagre. Diga assim, eu sou o milagre. Você não ficar sozinho, dá uma opção para o seu irmão. Fala assim, rola em mim que eu sou a sua bênção. Eu sou o milagre. Rola em mim, ó. Fica comigo. Sabe o que eu vejo aqui? Algumas características que são tremendas na vida de Ruth, que fazem com que a nossa história possa ser uma história nova em Deus. A primeira grande característica é que, na hora da dificuldade, eu não abandono um amigo. Na hora da dificuldade, eu não abandono um parente. Na hora da dificuldade, eu permaneço. Talvez uma característica que a gente não veja muito nos dias de hoje. Talvez você esteja passando por uma dificuldade dessa. Na hora que você entrou na crise, sumiu todo mundo. E não é anormal isso não, irmãos. Isso é normal, porque poucos permanecem na hora da crise. Até aqueles que achamos que são os melhores amigos, quando entramos na hora da dificuldade, somem. Porque quando você está dando churrasco, quando está tudo bem, quando você está procurando pessoas para ir para a praia com você, ó, são cheios de amigos. Põe no Facebook assim, estou precisando de alguém para passear comigo. Vou pagar a conta, você vê quantas curtidas tem. Mas vai colocar lá assim, eu preciso de alguém na hora da prova. Malemar, você vai ter umas 3 com aquela risadinha. Poucas pessoas permanecem. Mas a característica de permanecer é segredo de agradar a Deus para um futuro melhor. Se ninguém quer permanecer com você, permaneça você na história de alguém. Se ninguém quer permanecer com você, seja você o exemplo de permanecer. Porque quando olhavam para a vida da história dela, um pouco mais à frente eu vou falar sobre alguém que analisou a história dela, como Deus estava analisando, e viu a diferença, porque ela permaneceu na vida da sogra no momento mais difícil. E vou dizer uma coisa, ela estava liberada para ir embora. Não tinha lei, não tinha nada que aprendesse por obrigação, que é uma outra coisa que você precisa entender. Você não pode estar na história de alguém por obrigação, achando que você é responsável por ela. Não! Você só pode permanecer por amor. Amor. Se essa moça tivesse só a obrigação de permanecer com Noemi, ela ia chegar num lugar que não tinha trabalho, que não tinha dinheiro, que não tinha o que comer. Sem amor não permanece. Não fique por obrigação. Ah, o pastor falou que eu tenho que ficar. Não, você tem que amar. Porque se você amar, você fica. Essa moça ficou porque ela amava. E vou dizer, o amor tem limites. Orfa amava ela. Mas na hora do pensamento, do raciocínio, ela chorou porque amava. Mas falou, é melhor o que ela falou, eu vou voltar. A outra chorou porque amava. Mas o choro foi diferente, porque o choro era, eu não vou voltar, eu vou continuar. Vou permanecer. Porque nesse tempo que eu vou permanecer, eu sei que Deus estará trabalhando a meu favor. Ei, talvez alguém da tua família ou alguém do teu ciclo está precisando, sabe do que hoje? Um abraço. Uma ligação no final do culto para você dizer, estou contigo, te amo, lembrei de você no culto hoje. Orei por você.
Você não sabe como ele está, mas talvez uma mensagem no WhatsApp com o coração, talvez seja o que ela estava precisando para dormir bem essa noite. Porque Deus sabe a nossa estrutura, e quantas vezes a gente até pega o celular, olha, balança, corre o Face de todo mundo, mas na verdade o que a gente queria era alguém dizendo assim: eu estou orando por você. Era uma mensagem no WhatsApp, alguém dizendo assim: eu estou contigo, vou ficar com você, conte comigo. Ou talvez alguém ligando dizendo: vamos orar junto, eu quero orar com você nesse momento. Ei, permaneça na história de pessoas, porque assim você vai trazê-los para Cristo. Permaneça, porque há um segredo, irmãos. Quando permanecemos, Deus tem coisas grandes para nos dar. Essa moça segue, aleluia. Quando ela segue e entra na terra de Belém, vai para o lugar onde eles tinham pousada. Era uma terra seca, não tinha plantio algum, não tinha condições de plantio, não tinham sementes, e muito menos condição financeira de pagar empregados para cuidar. A casa, imagine, irmãos, eles passaram, segundo historiadores, pelo menos 25 anos morando em Moabe. Eu passei um ano, não foi um ano, foi 8 meses fora de casa, 9 meses. Eu saí da minha casa para cuidar da casa de uns missionários. E deixei a minha casa por 9 meses. Quando eu voltei, a casa parecia que estava morta. Obras para se fazer numa casa que não tinha nada quando eu saí de lá. Sozinha. Parece que não estamos cuidando, não estamos morando. Parece que vem uma morte para dentro daquele lugar. E você precisa voltar e trazer vida. Imagine uma casa há 25 anos sem ninguém. A casa que elas encontraram, talvez as portas estavam caindo, as janelas estavam caindo. Mas o que me chama a atenção é que elas chegam, passam a noite, quando amanhece o outro dia, Ruth diz para sua sogra: eu vou fazer alguma coisa por nós. Ela já era velha, idade avançada. E Ruth diz: eu vou colher espigas. Ela, como moabita, não conseguiria emprego direto. Mas como viúva de um israelita, ela poderia colher as espigas que caíam ao chão. Sabe o que é colher espiga que cai ao chão, irmãos? É esperar o resto de alguém. Ou pegar aquilo que já não interessa. Porque aquela pessoa estava colhendo as espigas ruins e deixava cair ao chão. Não eram as boas espigas, eram as espigas ruins. Aquela moça se sujeitou a ir em busca, num momento difícil de crise, de buscar somente aquilo que era possível no momento. Mas o que me alegra o coração é ver que quando ela volta para casa no final do dia, ela está feliz com aquilo que ela conseguiu. Deixa eu dizer algo para você: nós não estamos nesse nível e reclamamos e murmuramos. Sabe o que é um outro segredo da vida dessa moça? Confiança. Hoje está ruim, mas amanhã vai estar melhor. Hoje ainda não é o que eu quero, mas eu vou chegar lá. Hoje ainda não tenho o meu propósito, o sonho na minha mão, mas eu estou caminhando. A direção é certa. Eu vou com Cristo e Cristo vai me levar no propósito do sonho. Eu vou alcançar o meu propósito. E não deixe a murmuração entrar no teu coração. Não murmure. Não murmure. Ah, pastor, mas está difícil. Quem falou que ia ser fácil? Jesus falou que até no mundo tinha aflição, mano. Ele falou: tem bom ânimo, porque o mundo eu já venci. O que eu amo nesse versículo é que quando eu ia na igreja que eu aceitei Jesus, eu vi os pregadores dizer assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus dizendo: porque eu venci o mundo e vós vencereis. E quantas vezes eu ficava com esse versículo na cabeça?
Até que um dia eu fui ler, parei, li de novo, peguei outra versão da Bíblia, li outra versão. Hoje está mais fácil no celular, naquela época era no papel. E lê, pega a concordância e descobre que não tem vós vencereis. Essa descoberta para mim foi muito forte. Porque até então o versículo era: eu venci o mundo e vocês vão vencer. Aí eu descobri que o versículo diz assim: eu venci o mundo e ponto final, está vencido. Se está vencido, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ei, o que você está passando é só resíduo, é só sombra daquilo que Jesus já conquistou na cruz. O tempo de bênção vai chegar. Tem um ponto final ali, já está vencido. A tua irmã diga para ele: já está vencido. Diga para ele: sorria, já está vencido. Está vivendo só uma sombrinha. Já vai sair dela, porque o sol da justiça vai brilhar. E essa moça retorna para colher espiga novamente. E quando retorna, o dono das terras, chamado Boaz, vai visitar as terras. E quando ele vai visitar as terras, ele vê ela catando espigas, chama atenção. Quando vê ela catando espigas, ele vai até o seu chefe e pergunta a ele: quem é ela? Pare para pensar comigo, um grande empresário, na época era um dos maiores empresários, empreendedor com muitos funcionários, ia reparar em alguém que estava catando sobra? Deixa eu dizer algo para você. Quando a gente está na presença de Deus, as pessoas que naturalmente nunca entenderiam ou veriam a nossa história e saberiam que a gente existe, Deus faz eles olharem para nós, para nos abençoarem. Ei, você não sabe, mas Deus está mexendo no coração de pessoas que para você é difícil, mas para Ele está na palma das mãos dEle. Ei, Deus está trabalhando no lugar, no circuito, no lugar que você precisa que Ele trabalhe. Fique tranquilo, Ele vai aparecer lá e vai fazer o milagre acontecer. E vai ter venda, vai ter bênção, vai ter aumento, vai ter posição nova, vai ter coisas grandes, porque Deus vai impressioná-lo para olhar para você, porque você pode não ter ainda as qualificações necessárias, mas você tem algo chamado graça, e a minha graça te basta. Que ela tinha, não tinha nada para oferecer, mas tinha graça. Eu também não tenho muito o que oferecer, mas tenho graça de Deus. Talvez você olhe para você e fale assim: pastor, mas é difícil. A graça de Deus está em você. A graça de Deus está em nós. E essa graça é o que precisamos para alcançar o lugar da vitória de Cristo. Aí essa moça foi alcançada pela graça. Olha que interessante. Boaz descobre quem ela é, mas ela não sabe quem é Boaz. Boaz vai até ela e diz: moça, que bom que você está colhendo no meu terreno, na minha área. Não saia colhendo em outras áreas. Permaneça colhendo nessa área aqui. Eu já dei ordem aos meus moços para que ninguém toque em você. Você está protegida. Para que ninguém impeça você de comer ou beber do que eles se alimentam durante o dia de trabalho. Providência. E ninguém vai impedir você de colher as espigas. Recompensa. Ei, quando a gente está com Cristo, mesmo na prova, Deus tem coisas para fazer na nossa vida. Aquela moça estava desamparada, mas Deus trouxe segurança para ela. Ela era uma moça que podia naturalmente, em meio a toda uma plantação daquela, ser violentada por algum desocupado, mas Ele foi lá e deu segurança. Deixa eu dizer uma coisa: há segurança de Deus aonde você vai. Há um anjo do Senhor acampado ao seu redor. Aonde você entra, aonde você sai, o anjo do Senhor está com você.
A providência de Deus. Ele falou, você vai beber da mesma água que eles e vai comer do mesmo que eles comem. Deixa eu dizer uma coisa, Deus vai suprir os teus celeiros, Deus vai suprir as suas necessidades, Deus vai te suprir porque Ele é o dono de todas as coisas. Se prepare, vai vir da onde você não espera. Sabe o segredo? Não saia das minhas terras. É para você ver. Não saia da minha presença. É o segredo para ser abençoado? Fique na presença de Deus que você vai ser abençoado. E é interessante que Ele deu para ela um caminho de recompensa. E você, irmão, assim, Deus recompensa você. Falou para ela assim, você está liberada para colher tudo que cair ao chão. Talvez ela pensou assim, viu, mas eu já estou fazendo isso. Deuteronômio, ele tem uma lei que diz que eu posso fazer isso. Mas ela não estava entendendo o mistério. Depois que ele acabou de falar com ela, ele foi para os chefes e disse assim, deixe cair espigas boas no chão. Se cair algumas espigas, são poucas, mas várias. Não se abaixe a juntar, deixe que permaneça no chão, para que Ruth apanhe. No meio da dificuldade, Deus aparece com presentes na nossa vida. No meio da dificuldade, Deus aparece suprindo aquelas necessidades que parecem difíceis de serem supridas. No meio da dificuldade, Deus sempre vai entrar com providência. Ele é Jeová Jireh na nossa vida. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que aparece. Ei, Deus vai aparecer na tua história, fique tranquilo. Não é só sobra não. Você vai viver de presentes de Deus. Deus vai providenciar isso para você. Acredito que quando ela voltou aquele dia para casa, a sogra se impressionou, porque o texto, do capítulo 2, diz isso. Ela chega com dificuldade de carregar o que ela tinha. Quando ela chega, a sogra fala assim, o que é isso? Aonde você estava colhendo? E ela diz assim, num tal de Boaz. A sogra ri. Boaz? Não saia da terra dele. Ela falou, foi o que ele me disse. Ele falou para mim não sair das terras dele. Por que a senhora está falando isso? Para que eu não saia das terras dele. Que você não sabe, menina, mas a tua bênção está na mão do dono da terra. A tua bênção está no dono da onde você vive. Está no dono da tua vida. Está no dono dessa igreja. A tua bênção está na mão do dono de Cristo Jesus. Ela pergunta e fala, mas seja mais específica. E Noemi vai falar um pouco da história de Deus. Diz assim, Deus deixou claro em Levíticos que quando morre alguém da família, a mulher, não pode ficar desamparada. Ela deve ter um parente próximo, que seja um irmão daquele que morreu, ou um primo daquele que morreu, que seja de sangue mais próximo. Essa pessoa, segundo a lei, tem que remi-la, ou seja, casar com ela para suscitar continuidade na família. Ela não pode ser desamparada. Ela falou, mas como é que eu, sendo moabita, pobre, escondido aqui, catando o resto, vou comover o coração de um homem rico, de família gentil, família judaica, sangue judeu? Como isso pode ser? Aí eu digo uma coisa para você, a nossa história nós conhecemos, mas nós não conhecemos a história daqueles que estão à nossa volta. Só conhecemos até o limite que elas permitem que nós conheçamos. Mas Deus, quando nos coloca no caminho de alguém, Deus conhece todas as histórias. Deus une propósitos. Não estou entendendo. Boaz era filho de Pérez.
Pérez era filho de um relacionamento extraconjugal de Judá com Tamar, a sua nora. A linha que estava ali em Boaz era abençoada por Deus porque Deus o abençoou. Porque Deus prometeu isso a Judá. Mas a história dele também não era uma história perfeita. Deixa eu dizer uma coisa, não procure história perfeita para unir a sua história. Às vezes a gente fica, né, pastor? A pessoa não é muito perfeita, não. Olha para a nossa história. Se olhar para a minha história, meu Deus. Eu preenchi, irmãos. A Sibeli tinha 10 requisitos para o casamento. Era 10, né? 10. E ela tinha feito aquele projeto de vida que a gente faz. E ela fez um projeto de vida e colocou 10 requisitos. Eu preenchia 7 ao inverso. Não, você não sabe nada. Os outros 3 eu preenchi depois. Os outros 3 era que não fosse pastor. Quando ela me conheceu, eu não era. Mas hoje eu sou. Eu não vivesse da obra, naquela época eu não vivia. Hoje eu vivo. Que eu não ficasse junto, nós não tivéssemos responsabilidade ministerial, porque ela via a história dos pastores, os pastores dela. E hoje a gente, nós dois, e a casa nossa tem uma história ministerial. São os 3 que foi depois, mas antes, eu fui o oposto. Mas Deus trabalhou no coração dela, irmãos. E ela esqueceu a listinha e casou comigo. 22 anos juntos. Vamos fazer 20 de casados. Nara vai fazer 18 anos. Jesus, guarda ela. E ela olhou e disse assim, mas eu sou totalmente imperfeita para Ele. Mas ela tinha uma coisa chamada graça. Sabe o que a graça faz? Justifica. A graça santifica. A graça nos dá uma nova identidade em Cristo. A graça apaga o nosso passado e nos dá uma nova história. Quem tem graça de Deus aqui? Não viva mais olhando para o passado, porque Deus tem uma nova história. Você é justificado e santificado pelo sangue de Cristo. Ei! A nova história que Deus está escrevendo é tão bela. Olha essa moça e ela vai para o outro dia e vai para o outro dia. E ela não percebe, mas Boaz começa a olhar para ela de forma diferente, porque Boaz sabia da história. Boaz só não estava interessado 100% nela, porque Boaz sabia que ele não era o primeiro parente mais próximo. Quando acabou a colheita, porque tem um tempo, irmãos, que Deus faz com que a gente viva do necessário. E vem um tempo em que Deus nos dá em abundância. Se você está vivendo o tempo do necessário, vai dando glória, porque está chegando um novo tempo. O tempo do necessário estava ali. Acabou as colheitas. Se acabou a colheita, qual era a única coisa que ela podia ter de suprimento? Era a colheita. Não tem colheita, não cai mais espiga no chão. Mas quando acaba a colheita, há uma festa que eles fazem por conta da colheita. E no dia da festa, Noemi diz para ela, Ruth, agora você vai. Espera acabar a festa. Eles, por tradição, não voltam para suas casas, vão dormir nos celeiros. Você vai deitar na roupa dele, esperar acordar. Quando ele acordar, diga para ele que você é a parente remidora. Ele dorme. A Bíblia não deixa claro, mas acho que ele tinha tomado uns goros. E ele acorda. Quando acorda, ele vê uma moça aos seus pés. Se assusta. E quando se assusta, diz, que é isso, moça? O que vão falar de você estar sentada aos meus pés? E ela diz exatamente o que Noemi disse para ela falar. Deixa eu dizer uma coisa, siga exatamente aquilo que Deus dá na direção para a sua vida. Siga exatamente a palavra que Deus te direciona. Siga exatamente a palavra profética de Deus para você, não se desvie dela. Pastor, mas parece que não está dando certo. Ei, vai virar o disco, vai dar certo. Vai dar certo. Não saia da direção, vai dar certo, calma. Ela faz exatamente o que ela disse.
E quando ela fala, ele fala assim: volte para tua casa, porque eu vou resolver ainda hoje isso. E se é a vontade de Deus, nos casaremos. Talvez ela não entendeu esse negócio de vontade de Deus, mas o que ele estava dizendo é que ele tinha que falar com o outro. E ele vai falar com o outro. Chega diante do outro e fala assim para o outro: ei, sabe Noemi? Sei, Abimeleque. Abimeleque morreu, Noemi voltou. Está morando nas terras dela. E daí? Daí que você é o primeiro parente para remir essa terra. Remir a terra significa tomar posse da terra e cuidar da viúva. Sabe o que ele respondeu? Então deixa comigo, eu vou remir a terra. Então beleza, só tenho uma coisa para te falar. Ela tem uma nora moabita. Aí ele para pensar. Eu acho melhor você remir a terra. Porque ele pensou na história dele. Falou: minha história não combina com a história dela. Ele muito sabia pouco o que Deus tinha a fazer naquela vida. A gente fica tentando achar: ei, Deus tem seus caminhos. Deus está falando com gente aqui. E aí tira o sapato do pé, porque era o costume, está em Levíticos. Tira os sapatos. Boaz calça os sapatos, porque calçar os sapatos significava tomar a posição de remidor do outro, na presença de 10 anciões do povo. Quando ele toma os pés e coloca os sapatos nos pés, ele vai em busca de Ruth, marca o casamento com Ruth, se casa com Ruth. Depois que se casa com Ruth, tem um filho. Aleluia. O nome do filho é Obed. Você não sabe o que Deus tem para você amanhã. Ela não sabia. Mas olha o que Deus tinha para ela. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a... Deus tinha para Ruth ser mãe do primeiro rei segundo o coração de Deus. Tinha para Ruth que a linhagem dela, a partir de agora, seria a linhagem que chegaria em Jesus, que é a raiz de Davi. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus tem para você é muito maior do que você está esperando. Por isso hoje, aprenda com ela, permaneça fiel, mesmo no momento de dificuldade, permaneça dando glória a Deus, permaneça fiel nas amizades, permaneça fiel naquilo que Deus coloca na tua mão, não murmure de forma alguma, seja grato a Deus, porque o tempo que Deus está trazendo na sua vida vai superar muito o tempo em que você está vivendo. O tempo em que Deus está trazendo na sua vida não é só para você, vai alcançar a sua geração. Por causa de todo esse testemunho dela, Davi foi escolhido. Não dá para saber se a história fosse de outra forma como seria. Mas Deus tinha que escolher alguém. Por causa da tua história. Você não sabe, mas você está adiantando o tempo da história da tua família. Veja meu pai foi órfão de pai, novo. Ralou na vida para conquistar o que ele tem. Não conquistou muito, mas debaixo da dificuldade, trabalhando numa empresa, foi fazer cursos para melhorar a situação, para nos dar, eu e minha irmã, estudo melhor. Fiz Senai. Hoje tenho minha casa própria, coisa que meu pai demorou muito tempo para ter. Eu não saí do zero. Eu saí já da conquista do meu pai para frente. Meu pai não teve condição de me dar uma faculdade. Mas eu estou se esforçando, porque o ano que vem a Nara vai para a faculdade. A Nara também não vai sair do zero, vai sair mais para frente.
E eu não sei o que Deus tem preparado para ela. Não sei o que Deus tem preparado quando vir a geração dos meus netos. Mas uma coisa é certa: se eu permanecer fiel hoje, Deus vai cuidar das minhas gerações. Se eu permanecer grato a Ele, Deus vai me ajudar aqui. E eu vou conseguir dar a ela o que eu não tive. E assim será a tua geração. Se prepare, porque o que Deus vai fazer com você é uma estrutura, é uma base para os teus filhos, que vão ter uma base para os seus netos, que vão dar uma base para os bisnetos. E a sua família será abençoada por causa da tua história, por causa do que você está hoje permanecendo em Cristo. Deus tem uma história linda, não só para você. A história que Deus tem para você vai alcançar gerações, vai chegar a reis, vai chegar a sacerdotes, vai chegar a empresários, vai chegar a pessoas que vão escrever uma nova história. Oh, fique de pé. Fique de pé junto comigo.